olá, bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que alegria saber que você está aí acompanhando a nossa programação. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui no programa, é o Marcos Zuel. E ele veio aqui para falar sobre o rádio, como funciona o rádio em Ministérios Pão Diário, como é que é trabalhar no setor de rádio em Ministérios Pão Diário, o que será que a gente faz ali para levar a palavra de Deus, a sabedoria transformadora da Bíblia através de áudios diariamente. Então, vem conosco para esse bate-papo que vai ser muito, muito legal. Marcos Zuel, meu querido amigo, muito obrigada por vir aqui hoje aqui no Vida e Atitude. Olá, Clarice Fogaça, muito obrigado por esse convite e grande abraço também a você, telespectador. Que bom que você veio, Marcos, mesmo na nossa correria, mas eu gostaria muito de, né? Sempre falei para você que eu queria que você viesse aqui um dia para falar um pouquinho sobre o rádio de Ministérios Pão Diário, porque é um setor tão lindo, né? E que tem levado assim a palavra de Deus a tantas pessoas, mas as pessoas têm curiosidade de saber como funciona, como é, o que a gente faz lá no rádio. E eu tenho a grata alegria de caminhar contigo, né? De trabalhar junto com você. Temos essa caminhada, essa jornada de anos juntos em Ministérios Pão Diário, trabalhando ali no setor de rádio. E hoje você vai conhecer um pouquinho da nossa jornada e tenho certeza que vai ser muito legal. Marcos, mas antes da gente falar sobre o setor de rádio em Ministérios Pão Diário, conte aí para o pessoal quem é este homem que está aqui. Conte um pouquinho de você. Muito bem, Clarice, é uma grande alegria minha também estar fazendo parte aqui. Demos uma pausa aí na nossa agenda, né? Porque tem sido muito grande o impacto na vida das pessoas que têm ouvido o programa Vida e Atitude, né? E por que não estarmos aqui também cooperando, falando um pouco desse bastidor do que é o rádio, né? Como é feito e o que eu digo, Clarice? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, porque sou um homem de 48 anos, não brigo com ninguém por causa da minha idade. Sou casado há 25 anos com a Valdirene, tenho 2 filhos, o Ismael e a Isabelle, e está chegando aí, daqui a pouquinho, vou ser o vovô também da Laura. Está chegando aí para aumentar e trazer muita alegria para a família também, viu? Ai, que coisa linda, viu? Eu já sou vovó e agora então vamos ter um vovô aí, né? Verdade. Você vai ver que é tudo de bom, viu? Ser vô, ser vó é algo maravilhoso, um presente de Deus. Mas, querido Marcos, sabe que muita gente tem curiosidade de saber como que é o nosso trabalho no setor de rádio, né? E hoje vamos contar aí para o pessoal, então. Conte um pouquinho da sua trajetória, há quanto tempo você lida nessa questão, né, no segmento de rádio? Quantos anos você está nessa profissão? Bem, Clarice, esse sonho de rádio já são 25 anos, né? Mas com 10 anos de idade, ainda criança, eu brincava de rádio. Trazia os meus irmãos, entrevistava eles ainda criança e dizia, eu vou trabalhar no rádio. Ah, que legal. E acabei me tornando o único locutor da família, né? Trabalhei em 2 emissoras em Curitiba, a Rádio Difusora AM e também a Rádio Ouro Verde FM Easy. Que legal. Olha só, então era um sonho de criança, é interessante isso. Não sei se eu já te contei, Marcos. A gente trabalha há muito tempo juntos, É verdade. né, em Ministérios Pão Diário. Mas não sei se eu te contei, eu vou contar para o pessoal aí que você agora me aguçou aqui a contar esse sonho também. Que Certo. lindo esse sonho teu, né? Esse sonho que desde criança você já brincava e queria trabalhar no rádio e Deus te colocou. É te verdade. colocou no lugar certo, né? Com certeza. Olha que Eu respeito hoje em dia os sonhos das crianças, viu, Clarice? Olha que coisa linda. Eu também, quando criança, tinha mais ou menos 9, 10 anos, eu lembro que o meu avô, né, meus avós, eles me falavam sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que o rádio era a única coisa que eles tinham, né, durante a guerra para saber quando estava começando ou terminando a guerra. Mas nesse meio tempo, durante a guerra, tinha uma locutora, uma moça que falava no rádio, e essa moça, ela levava esperança para as pessoas, num simples bom dia, que o nosso dia possa ser melhor, e ela falava alguma palavra de esperança ali naquele momento, até os soldados que estavam na guerra, que já estavam ali cansados, desanimados, eles precisavam também, né, de alguma palavra para mantê-los, digamos assim, querendo continuar a viver. E então o rádio também levava esse tipo de informação para todo mundo, inclusive para os soldados que estavam na guerra, que só tinha também esse tipo de comunicação. Certo. E eu ouvindo aquilo, meu avô falando,
eu pensava assim, puxa, eu quero ser essa moça do rádio quando Olha eu que legal. crescer, e eu quero falar alguma coisa boa para os soldados, se tiver alguma guerra, ou para quem estiver ouvindo, quero falar alguma coisa boa. E eu não sei de que forma que eu expliquei isso para o meu avô, mas eu falei mais ou menos isso, né, para ele. E olha só, que incrível, né? É verdade. E eu posso dizer, Clarice, que é um sonho que Deus coloca no coração do ser humano, né? Que acaba trazendo benefícios para a sociedade. Sim, e veja só. E agora eu lembrei, uma pessoa esses dias falou para mim assim, eu contei esse sonho para essa pessoa falou assim, mas você já reparou que você está falando para as pessoas que estão em guerra? Porque nós vivemos uma grande guerra espiritual, não é mesmo? Então, assim, nós estamos falando, levando a palavra de Deus, a palavra transformadora, né? A Bíblia, para as pessoas que precisam de Cristo. E para aqueles que estão, de repente, com a sua fé abalada, alguma coisa assim, aconteceu algo na sua vida, nós estamos ali através do rádio, em Ministérios Pão Diário, levando esperança para as pessoas. Olha só, Deus, ele olha, Deus, ele vê e ele ouve, né? Os nossos desejos e ele sabe dos nossos sonhos. Interessante isso. Sim, e eu posso dizer, Clarice, que para nós é um privilégio, né? Porque vai muito além de um ofício, de uma profissão. Na verdade, você está envolvido com sentimento, você está envolvido com uma mensagem espiritual que pode impactar positivamente uma família, uma geração, né? Quem sabe aquele pai que tem tido comportamentos que prejudicam a sua família, através da mensagem que essa pessoa vai ouvir, ela pode se tornar uma pessoa melhor, né? Até produzir uma família sarada, uma família que vai ser melhor, né? Uma sociedade melhor para todos. Sim, a palavra é transformadora, né? Jesus transforma. E é interessante você falando nisso, que eu lembro aqui de vários testemunhos que nós recebemos, inclusive logo que nos primeiros 5 anos de Ministérios Pão Diário, eu devo estar com uns 15 anos em Ministérios Pão Diário, e você em Ministérios Pão Diário está com uns 13 anos, exatamente, né? 13 anos. Então eu lembro, Marcos, que a gente recebia cartinhas de algumas pessoas que nos ouviam no rádio e elas contando seus testemunhos. A gente recebeu cartinha de dentro do presídio de pessoas que estavam assim realmente com a vida detonada e depois de ouvir lá na prisão, tá? Lá na prisão, ouvir o rádio, a mensagem, o devocional Pão Diário, teve a sua vida transformada. E outros testemunhos lindos de mulheres que abandonaram o vício, ouvindo o programa, né, Pão Diário, e foram tocadas por Deus, impactadas de uma forma poderosa e conseguiram abandonar alguns vícios. Casais que começaram a ouvir o devocional Pão Diário e também tiveram o seu relacionamento restaurado. Então, assim, a palavra de Deus realmente transforma, né? E assim, a gente não sabe de tudo que acontece, do impacto, mas alguns testemunhos a gente recebe, né? E agora, é claro, não são mais aquelas cartinhas escritas à mão, mas agora através do Instagram, através das redes sociais, cada pouco tem alguém que entra lá, né? É verdade. Você também recebe, sim, eu tenho certeza, né? Esses testemunhos de pessoas dizendo da importância de ouvir o rádio e ouvir uma palavra de encorajamento e de esperança. Porque é isso que o rádio Pão Diário, onde nós trabalhamos, faz, né? Tem esse objetivo. Mas eu queria que você contasse aí para o pessoal qual é a sua função em Ministérios Pão Diário no setor de rádio. Bem, Clarice, eu tenho tido o privilégio, né, de trabalhar nesses 13 anos, como eu falei, juntamente com você, né? Eu estou ali na responsabilidade de estar produzindo o áudio, né, que você grava, né? Você empresta ali a sua voz para Ministérios Pão Diário. E eu faço então ali toda a edição, colocando ali os efeitos, colocando o fundo musical, preparando esse material para ser enviado para diversas rádios no Brasil e também para ser colocado ali em exposição ali para os ouvintes através da internet. Sim, e nós estamos agora em mais de 1000 rádios, Exatamente. certo? Então, Ministérios Pão Diário tem uma rádio web também, que nós já vamos falar sobre ela, mas além da rádio web de Ministérios Pão Diário, nós enviamos os nossos programas para mais de 1000 rádios pelo Brasil e muitas rádios, mais de 10 ou 11 rádios no exterior, certo? Em vários países. Então, o que acontece para o pessoal saber como é que funciona, né, esses bastidores aí? Nós gravamos, eu gravo, o Marcos edita, e daí, Marcos, a gente envia, não é mesmo? Online para as rádios, e as rádios, elas veiculam a programação que nós gravamos e produzimos. Então, qual que é o programa? É claro,
É o devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário. E tem diariamente, não é mesmo, Marcos? Exatamente. É muito bacana, Clarice, porque gratuitamente as diversas rádios, né, pode ser aqui no Brasil ou fora do Brasil, entram em contato com a gente através das redes sociais e nós gratuitamente enviamos o link e essa pessoa vai baixar o devocional de Ministérios Pão Diário. Lembrando que já é um pacote, né, com uns 30 dias. Sim, Né? então até é importante falar isso, ó. Se você tem uma rádio, você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, você conhece alguém que tem uma rádio, não importa se é rádio web, certo? Se é rádio AM, FM, comunitária, qualquer tipo de rádio, nós enviamos esses programas produzidos por nós em Ministérios Pão Diário gratuitamente. Então a sua rádio vai ter aí uma programação de qualidade, levando esperança e encorajamento para os seus ouvintes. Então é interessante isso, né? Porque é algo assim que a rádio não vai pagar, por isso vai receber esse trabalho gratuito. Muito, muito legal, né, Marcos? É verdade. E a gente faz isso então diariamente e mensalmente, né, para todas essas rádios aí, as quais elas são nossas parceiras, Exato. certo? Mas você não faz só isso, né? Você, além de editar ali os áudios, você também é locutor, assim como eu. Exatamente. Né? Eu procuro aproveitar esse dom, essa oportunidade que Deus me deu dentro de Ministérios Pão Diário, né, para gravar os lindos devocionais, Clarice, que são escritos por capelães, né, são militares, são cabos, são sargentos, são pessoas que se uniram com o Ministério Pão Diário, são escritores e colocam ali no livro Pão Diário, que é distribuído para os profissionais, né, para os militares. Sim. E através do rádio eu acabo gravando esses textos que ficam também disponíveis através do aplicativo do Pão Diário Segurança Pública e também através das redes sociais. Uhum. Muito bem. E nós temos ali Ministérios Pão Diário, tem 3 rádios web, né, aqui no Brasil, né, a gente não está falando de outros países, mas aqui no Brasil, em Curitiba, né, onde fica a sede do Pão Diário, então a gente faz ali o trabalho para essas 3 rádios, né, rádio em português, rádio em espanhol e a Rádio Segurança Pública, não é mesmo? Fale um pouquinho sobre esse trabalho que a gente realiza ali, Marcos. Então, Clarice, a nossa rádio, rádio web de português, né? É uma rádio que ela é voltada aqui para o Brasil, né? E dentro dessa rádio nós temos ali como prioridade a divulgação do devocional, até porque a nossa rádio web ela está dentro do nosso site do Ministérios Pão Diário, né? A pessoa, quando ela entra dentro do site, ela vai encontrar ali todos os conteúdos em vídeo, né? Também em estudos bíblicos que o Ministério disponibiliza gratuitamente para os ouvintes e também a pessoa pode acessar ali o link da própria Rádio Pão Diário, né? Mas também temos o aplicativo da Rádio Pão Diário, né? Como a pessoa desejar, né? O que ocorre dentro da Rádio Pão Diário? Nós temos ali a cada hora o devocional Pão Diário, nós temos também informações de esporte, nós temos ali também orientações bíblicas, nós temos programas, inclusive o programa do Pastor Pascoal, né, o programa da PIB. Né? Nós Dia a Dia. Isso, o programa Dia a Dia. Temos também ali o programa Razão para Viver, né? E muitos outros programas que estão ali disponíveis para abençoar o dia a dia do nosso ouvinte. Isso mesmo, então assim alcança a todos os gostos, né? Tem músicas maravilhosas, louvores lindos, pregações, mensagens e é claro, como o Marcos falou ali, os devocionais que tem de 1 em 1 hora. Então a pessoa pode ouvir assim quase o dia inteiro ali os nossos devocionais, que são os mesmos devocionais Pão Diário que a gente envia para as demais rádios, as mais de 1000 rádios também. Então é uma bênção, né? Poder fazer um trabalho assim que leva a palavra de Deus transformadora para a vida de tantas pessoas. E a Rádio Espanhol da mesma forma é uma bênção e a Rádio Segurança Pública também. Nós estamos ali com bastante pessoas que nos seguem, que acompanham a rádio, né? Vamos contar para o pessoal em média de quantas pessoas a gente alcança por mês através da Rádio Pão Diário. Bem, Clarice,
A nossa rádio começamos um trabalho mais recente, é a nossa rádio de segurança pública. A rádio de segurança pública, ela mensalmente, ela tem uma média de 20 mil ouvintes. Rádio de segurança pública. Que é a rádio mais nova. Mais nova, exatamente. Já a nossa rádio de espanhol, ela tem uma média mensal de 25 mil ouvintes, todos os meses. E a nossa rádio de português, né, ela tem uma média de 100 mil ouvintes por mês. Né? 100 mil Ela já chegou num total da criação até o período agora de 2023, a rádio de português, ela está com 1.156.000 acessos. É bastante, né? E é interessante a gente destacar aqui que essa rádio web português, né, que tem um alcance grande mesmo, alcança o mundo inteiro, né? Porque hoje em dia, pela web, o alcance é mundial e nós temos, claro, a maioria dos ouvintes são do Brasil, mas muitos também de outros países, como a África, por exemplo, não é mesmo? E também tem, acho que um segundo país que ouve bastante é Estados Unidos, Estados Marcos. Unidos, exatamente. Estados Unidos também muitas pessoas nos ouvindo, né? E uma coisa muito importante, Clarice, é que o Pão Diário, ele está em muitos países. O livreto, né, já é conhecido por muitas pessoas. E a rádio web, né, e também as plataformas digitais, elas existem com o propósito, né, de reforçar essa necessidade do ouvinte alimentar a sua alma através do pão diário, através do áudio também. Bem lembrado, você falou uma coisa interessante, eu até trouxe aqui alguns dados que eu não quero errar aqui, confirma o que você falou, Marcos. Assim, o Pão Diário ele é traduzido em 56 idiomas. Olha só. Não sei se você, nosso amigo que está nos acompanhando, sabia disso. É traduzido em 56 idiomas o Pão Diário, né, que você já conhece em português. E também ele chega em mais de 150 países, olha só. Então é a palavra de Deus chegando em mais de 150 países. E são mais de 60 milhões de cópias, olha só, 60 milhões de cópias impressas por ano, chegando a milhares de pessoas e na versão digital em 26 idiomas. E quando a gente fala da versão digital, a gente está falando aqui também da rádio web, não é mesmo? Porque né, a rádio web é digital. Então, e é uma coisa interessante, Marcos, que estávamos falando antes aqui nos bastidores, que essa questão da rádio, antigamente, muitas pessoas diziam assim, a rádio um dia vai morrer, as pessoas vão parar de ouvir a rádio porque vão né, assistir mais a televisão e tal, e aí com a questão da internet a rádio vai parar, mas não, né? O que você acha disso? Você que trabalha há tantos anos também, assim como eu, né, nessa área, como é que você vê esse cenário? Hoje, né? Será que a rádio vai morrer? Eu sempre, como você falou, Clarice, eu sempre ouvi as pessoas comentarem sobre isso. Mas nós temos que ir para a pesquisa, né? E eu andei pesquisando, Clarice, olha, inclusive um endereço bem confiável, o tudoradio.com, conhecido em todo o Brasil, ele deu a seguinte expectativa, que o rádio não vai morrer e que o rádio continua sendo um campeão de audiência. Em média, no Brasil, as pessoas passam 3 horas e 58 minutos ouvindo rádio. E em torno de mais de 7 milhões de pessoas escutam o rádio, ouvem rádio através da internet. Né? E ainda acrescentando a questão de números, a quantidade de pessoas, é o seguinte, foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro, num top 10 das rádios mais ouvidas. A rádio, na primeira posição, por minuto, ela tem a audiência de 258 mil ouvintes por minuto. A segunda colocada, ela tem 202 mil ouvintes por minuto. Então o rádio não morreu. Olha só, então que privilégio temos nós de estarmos caminhando juntos, né, como colegas de trabalho, como irmãos em Cristo, trabalhando aí na rádio Pão Diário, né, onde ali a gente desenvolve esses trabalhos com muito amor, porque também é a nossa missão, não é mesmo? Como é que você vê esse trabalho que a gente faz juntos ali no Ministério? Olha, Clarice, a Rádio Pão Diário é uma ferramenta de Cristo, é uma ferramenta do Evangelho. E ela só existe, assim também como o próprio ministério, porque, em primeiro lugar, tem-se a certeza que está sendo feito para Deus, né? E quando você trabalha para Deus, você sabe que não vai ser fácil, né?
porque é o bem, é algo que vai impactar positivamente as pessoas. Então vão surgir sempre as dificuldades, mas por que as pessoas não desistem? Porque elas sabem que elas estão trabalhando com um produto bom, né? Elas estão oferecendo algo que tem futuro, né? Na verdade, o Ministério Pão Diário e a Rádio Pão Diário é uma semente. É uma semente que tem que regrar, tem que ter paciência, e você sabe que é para amanhã ou depois de amanhã que você vai ver os resultados. É verdade, né? Acontece a planta, né? Joga-se a semente e talvez a gente nunca saiba de todos os resultados, né? Todos os frutos, mas sempre tem, e Deus é bom, né? É verdade. Tem impactado milhares de pessoas. Eu me sinto realmente abençoada em trabalhar contigo ali em Ministério Alegria é Pão minha Diário. também, Clarice. Obrigada. É muito bom, né, poder caminhar contigo nessa jornada aí em Ministério Pão Diário, né? Me sinto muito honrada em estar à frente desse trabalho, coordenando ali todo o setor de rádio e ainda sendo a voz oficial do devocional Pão Diário, que eu amo fazer. E sabe uma coisa engraçada? É uma coisa assim muito, muito legal que acontece cada vez que eu estou gravando, Marcos, sabe? Quando eu estou ali gravando, tá? O devocional, esse devocional que você escuta a gente no rádio, que você escuta em outras rádios, quaisquer por aí, porque nós temos muitas rádios em Curitiba, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, nós estamos em quase todos os estados praticamente do Brasil, né? Acho que em todos os estados. Em todos os estados do Brasil, em mais de 1000 rádios, com o devocional Pão Diário. Mas quando eu estou gravando aquele devocional ali, sabe? Esse devocional ele trabalha a minha vida primeiro. Eu sou tremendamente impactada e abençoada pelo devocional Pão Diário. No momento que estou fazendo a leitura ali, estou gravando para levar até você através do rádio, através do site, seja através de um podcast que a gente grava ali para o Ministério Pão Diário, ou através de qualquer a área digital ali, né, em qualquer canal de comunicação, é algo assim que trabalha a minha vida primeiro. Então, é um impacto muito grande que traz para as nossas vidas. Eu sou tremendamente abençoada e agradecida a Deus por fazer parte desse ministério e por estar no setor onde um dia eu sonhei que estaria, né, fazendo rádio, e hoje faço rádio e televisão, que esse programa também é uma realização de Ministérios Pão Diário. Então, é gratidão a Deus, que a gente possa continuar aí, até quando Deus nos permitir, fazendo esse trabalho, não é mesmo, Marcos? É verdade, E assim, Clarice. eu creio que você também se sente abençoado, mas eu queria ouvir de você, qual é o sentimento que você tem, né, em trabalhar conosco ali, e de que forma que você vê tudo isso acontecendo na sua vida? Olha, Clarice, é uma alegria muito grande trabalhar em Ministérios Pão Diário, e eu queria fazer minhas as tuas palavras também sobre o impacto que a questão de você estar gravando ali esse devocional traz para a vida da gente. Eu nunca tive assim um olhar, uma visão do dia a dia dos profissionais de segurança pública, né? Depois que eu passei a gravar o devocional Segurança Pública, ali os profissionais dizendo sobre a luta do dia a dia, aqueles que cuidam nos presídios, né? Aqueles que fazem as abordagens na rua, aqueles que enfrentam confrontos, né? Eu pude me colocar no lugar deles. Então eu fico pensando, se eu que sou um civil, né, fui impactado de forma tão profunda com o que foi escrito naquele devocional, eu imagino como atinge, como faz bem, como regra a alma daquele profissional da segurança pública através do devocional Pão Diário. Então eu digo para você que é muito além de uma profissão, de um ofício, é um chamado de Deus, é um chamado, e a cada dia é como se eu recebesse um desafio de me tornar uma pessoa melhor, porque não basta somente nós termos a água que vai matar a sede. Nós também precisamos estar fortalecidos, também precisamos estar preparados, e nós somos escolhidos por Deus para ter esse privilégio de levar a mensagem dessa forma, através de Ministérios Pão Diário. Amém. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí deve estar pensando assim, puxa, legal, né, conhecer o Marcos, né, saber que o Marcos trabalha ali com a Clarice, trabalhamos juntos, somos da mesma equipe ali de rádio, não é mesmo? Mais uma vez agradeço, né, Marcos, por todo o trabalho que você tem realizado ali junto com a gente, tá?
É uma alegria poder caminhar contigo, viu? Mas as pessoas devem estar pensando assim, mas como que eu faço para ouvir tudo isso, para acessar? E aí, o que acontece, né? É fácil. É muito fácil. Você entra em Ministérios Pão Diário ali, você pode acessar o nosso site, ministériospãodiario.org. Você pode entrar também nas nossas redes sociais de Ministérios Pão Diário, que é Pão Diário Oficial no Instagram. Ali tem o Linktree. Então, nesse Linktree, você vai entrar ali e você vai escolher o que você precisa, o recurso que você precisa. Ali você vai poder entrar no nosso aplicativo do rádio, baixar no seu celular, tá? É muito fácil de baixar, certo, Marcos? Exatamente. Dá uma reforçada aí como é que o pessoal faz. É só baixar o aplicativo e pode ouvir o rádio e acompanhar ainda, né, a leitura. Exatamente. Para o dia a dia do nosso ouvinte, foi disponibilizado ali através de Ministérios Pão Diário o aplicativo, né? Tanto na Play Store, né, como na Apple Store também, né, dependendo do seu celular. Você baixou gratuitamente, você vai ter diariamente ali as duas opções. Você pode ler o texto e também você pode ouvir o áudio, né? E ainda de grátis, tem ainda a nossa programação ali da Rádio Web, para você acompanhar as 24 horas do dia. Então, aonde você estiver, todos os dias você ouve e também lê o devocional e ainda escuta a nossa Rádio Web. Perfeito, Marcos. Então, viu como é fácil? É só baixar o aplicativo e entrar em rádio, tá? Entra em rádio e lá você vai clicar no botãozinho, vai dar um play e vai ouvir. Exatamente. Lembrando, né, Clarice, você procura ali Pão Diário, você vai lá na Play Store, procura Pão Diário, ele já vai dar, na verdade, ali o canal do Pão Diário e já baixa a rádio, né? A rádio de português, a rádio de espanhol e também a rádio Segurança Pública. É só digitar na frente Pão Diário, que ele já vai dar o canal para você baixar a rádio daí. Perfeito. Então, olha, você gosta de ouvir rádio? Ouça a nossa rádio Pão Diário. Você vai simplesmente amar. É uma bênção e tem uma programação maravilhosa lá para você. Indique para as pessoas, para os seus amigos, para a sua família e seja tremendamente abençoada pela programação da Rádio Pão Diário, que é uma realização Ministérios Pão Diário, assim como esse programa aqui que eu falei antes, que é uma realização Ministérios Pão Diário. Marcos, que alegria ter você hoje aqui para trazer um pouquinho desses bastidores. Deixe suas considerações finais sobre esse trabalho que a gente faz ali no Pão Diário, né? De que forma que você se sente, mais uma vez, né? Contando aqui para o pessoal e fazendo convite aí para o pessoal, aí, reforçando para ouvir lá e ser abençoado. Bem, Clarice, mais uma vez quero dizer que foi um privilégio estar aqui com você, com todos os telespectadores, né? Creio que vou ter aí novos amigos também, né? Muita gente que ama o rádio, né? Vamos poder estar compartilhando aí novas ideias. E só posso agradecer a Deus, Clarice, por estar trabalhando todo esse período com você, dentro também de Ministérios Pão Diário. Tenho aprendido muito, né? Vou aprender muito ainda e a maior alegria é ver os resultados, né? Quantas pessoas transformadas, quantas pessoas abençoadas através desse trabalho. Amém. Estamos juntos, né? Que Deus continue nos usando aí para a sua glória, porque é por Ele e para Ele. Não é mesmo? É isso, espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo hoje aqui com o Marcos Uel, ele que trabalha no rádio e faz esse trabalho tão relevante, né? Aí conosco para levar a palavra transformadora aí a tantas vidas. Marcos, muito obrigada, tá? Pela sua participação, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Muito obrigado, Clarice, grande abraço a você também, telespectador. É isso aí, o nosso programa de hoje vai terminando, mas antes eu quero dizer o seguinte para você, não esqueça de entrar lá em pãodiario.org, tá? Entra lá no nosso site, lembre-se, lá nós temos muitos recursos para você. Tem recursos, livros para todas as idades, tá? Então você pode conhecer o nosso material, todos os recursos existentes através do nosso site, tá? Acesse as nossas redes sociais, Pão Diário Oficial, nosso Instagram, e lá você, através do Linktree, vai poder conhecer um pouquinho mais de Ministérios Pão Diário. Seja tremendamente abençoado por todos esses recursos e que Deus esteja aí com você e toda a sua família. Eu deixo aqui um beijo carinhoso para você. Deus o abençoe.